Olá, bem-vindos à aula 4 do nosso curso de Planejamento de Instalações. Eu espero que vocês tenham se restabelecido de todas as tarefas da aula 3, que eu confesso que foi puxada, mas como a gente deixou bem claro na última aula, trata-se da construção de uma base para o seu futuro desempenho como engenheiro. Nessa nossa aula, nós vamos de novo nos basear no nosso livro-texto, né? Que até grifei em amarelo. Esse livro está disponível na biblioteca virtual. Aqui nós contamos com as referências todas e sempre lembrando o nosso critério de notas, que é muito importante que vocês tenham em mente, né, usando. Eu gosto de deixar claro, né, todas as aulas vocês vão ver que a gente mantém quase como uma ladainha para você saber do que nós estamos falando. É o que eu chamo de amarrar o balão. Amarrar o balão é entender o que produzir, quanto produzir, onde e como produzir. Essa é a essência do nosso trabalho. E, de novo, né, lembrando que esse como produzir, né, e onde produzir parte da seguinte lógica, né, que é um planejamento correto de instalações, vai chegar no projeto de instalações, vai chegar no projeto do arranjo físico, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Sempre relembrando, porque é muito importante fazer isso. De novo, falamos da estruturação, vamos falar do projeto de fábrica, terminar o projeto de fábrica, e esses assuntos serão objeto de outras disciplinas. Pode parecer até um pouco cansativo, mas é assim que funciona para a gente memorizar e guardar os nossos assuntos corretamente. Vocês vão cansar de me ouvir fazendo essa pergunta para vocês. Primeiro, vocês leram os capítulos do livro? Fizeram os exercícios? Como que anda o projeto? O aprendizado do engenheiro é como uma árvore que você vai regando todos os dias e as folhas vão nascendo, vão crescendo. Não é como uma árvore de Natal. Numa árvore de Natal você coloca os enfeites, acabou o Natal, ou chacoalha a árvore, cai tudo. Então não pode decorar, é construir o conhecimento, ligar as folhas, ligar o conhecimento a uma estrutura prévia no seu cérebro, né? Nós já falamos de tudo. Eu estou mencionando aqui para você o que a gente já falou nas aulas anteriores, e nessa nossa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre a localização e sobre alguns fundamentos de arranjo físico. Eu acho que esses são o assunto da nossa aula 4. Aqui. Sempre lembrando que para essa aula nós temos duas referências, né? A primeira delas, o nosso livro, e esse outro que você pode encontrar facilmente, livre na internet, sem nenhum tipo de pagamento. Está lá disponível para quem quiser ler. É da Universidade da Paraíba. Para o nosso método, de novo, eu gosto de repetir, como eu falei para vocês, nós já vimos todos esses assuntos, né? E hoje, né, especificamente hoje, nós vamos falar um pouquinho da localização da unidade produtora. Vamos a ela. Antes disso, só para que nós não nos percamos no nosso roteiro, nós vamos conversar um pouquinho sobre o projeto de layout, né? Refazendo. Primeiro, vamos falar sobre a localização e depois sobre o projeto de layout, né? Quando você fala da localização de uma unidade produtora, a primeira pergunta que você faz é aonde eu vou pôr? Chove? Não chove? Existem casos fantásticos que a empresa não se preocupou em ver se tinha água na região, porque o vizinho tinha água e num poço artesiano, e no lugar que ela construiu a fábrica não tinha água. Ou seja, é um problema seríssimo, porque houve alguém vacilou, alguém não fez a conta certa. Não pode acontecer isso. Qual é o clima? Qual a comunidade? Tem transporte? Outra coisa, quais os fatores quantitativos? Esses são quali, esses são quanti. Quanto custa o terreno? Tem água? Tem eletricidade? Ou seja, são perguntas básicas que você tem que fazer, como um bom engenheiro, como um bom planejador de instalações. Outras coisas importantíssimas que a gente tem que fazer é entender a rede de fornecedores. Eu coloco aqui esse exemplo da indústria de alimentos, né? Para você imaginar que está montando uma fábrica, uma unidade de alimentos, eu usei o exemplo de bebidas na aula passada, quem vai fornecer a embalagem, quem vai fornecer a matéria-prima, para quem que eu vou entregar, tem supermercado, onde está o meu consumidor? Porque se você fizer uma fábrica maravilhosa no meio do mato, me perdoe a expressão, como é que você vai fazer isso chegar no seu consumidor?
Essa é a grande preocupação que você tem que ter na montagem da sua unidade produtora. Outra coisa, quais são os impactos que nós vamos causar para o meio ambiente? Onde vão ficar os resíduos do meu processo? Ou seja, construir uma unidade é muito importante, mas como que eu vou descartar, qual vai ser o destino dado aos subprodutos? Né? Como trabalhar com a eficiência energética? É muito importante você entrar no mercado de energia livre ou vou simplesmente consumir energia que é disponibilizada pela rede da cidade? E aí vem o primeiro truque. E exige que nós pensemos. Primeira coisa, essa decisão não pode ser única. A empresa tem que ter um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas tem que ter muito claro que existem alguns pesos, alguns critérios que têm que ser previamente estabelecidos. Vamos olhar aqui no nosso slide para ver como funciona. Um bom exemplo é esse. O custo local tem um peso. Os impostos, outro. Mão de obra especializada. Tem mão de obra especializada no local? Transporte, potencial. Ou seja, esses pesos são pesos atribuídos pelo grupo. O grupo escolhe. Antes. Não pode fazer trapaça. Escolhe antes. Na sequência, escolhe 3 locais. E aí, para cada local, a gente atribui uma nota. É muito importante que não haja empate. Ah, todo mundo é 8. Se todo mundo é 8, o custo do local não é critério. Então, empata. Não deu certo. E, finalmente, uma continha muito simples, que é essa. 4 vezes 8 dá 32. E assim por diante. Chega no local, chega no final, a gente sabe, né? Está aqui o total, né? E qual o ponto que a gente... Esse número aqui, ou essa situação, ou esse local, é o local melhor do que os demais. Simples. Mas percebam que nessa simplicidade existe um longo trabalho de conscientização. Por que essa nota é 8 e não 7? Por que aqui é 3, 5 e 8? Qual é o critério que foi estabelecido para atribuir cada nota? São várias possibilidades. Olha a consistência da engenharia por trás disso para que a gente consiga realmente atribuir uma nota que seja a melhor nota possível. É como dar nota numa prova. A prova tem que ser elaborada de tal forma que o aluno, ao respondê-la, se sinta, vamos dizer assim, participante daquele processo. E o professor diga, a sua nota é 5, 6, 9 ou 10. E ele se sinta em paz, consigo próprio, de ter dado uma nota que represente aquilo que o aluno aprendeu. Mesma coisa aqui, nós estamos dando nota para uma instalação. E isso é uma coisa que não pode deixar de fazer. Bom, esse é um critério da ponderação. O outro critério que a gente fala é o do ponto de equilíbrio. E aí já começa a entrar dinheiro na história. Opa, ficou melhor. Vamos pensar, os custos fixos anuais de 3 locais, exemplo, aqui, estão colocados aqui. Os custos variáveis unitários estão aqui. O preço de venda é isso aqui. 1.300 é fixo. E eu tenho que produzir 5.000 unidades por ano. Aí a pergunta é básica, não é? Qual ponto de... Onde custa menos fazer? Só isso. Agora, o que tem por trás disso? Por que isso aqui foi falado 1.300? Quem disse que é 1.300? Foi a pessoa foi o departamento de vendas, departamento de marketing, é o preço de mercado? Ou seja, de novo, muito estudo antes de fazer essa tabela. Lembre-se, o Excel é sensacional para nos ajudar a tomar decisões. Repito, o Excel é sensacional para nos ajudar a tomar decisões. Não é o Excel que toma a decisão. O que está por trás desse número aqui, né? Nós é que sabemos, não é a planilha. Uma outra maneira é, mais ou menos, quer dizer, um exercício muito parecido, vamos ver o lucro por peça, né? De novo, faturamento, custo variável, custo fixo, lucro total, lucro por peça. Ó, onde é melhor fazer? É em Brasília, porque o lucro por peça de fazer lá é melhor. E eu estou assumindo, nós estamos assumindo que para essas 5.000 peças o preço de venda é o mesmo em todo o país. Vocês entenderam? É muito importante vocês entenderem. Primeira coisa, o método, a primeira coisa que a gente fez é um método em que nós atribuímos nota. E ao atribuir nota, significa o seguinte, estamos usando o nosso conceito, todo o nosso passado,
tudo que está aqui guardado na cabeça como aprendizado. Lembra do exemplo? A árvore de Natal, né? Cai o conceito. Virou o ano e esqueceu. Conceito, o aprendizado tem que ser como folha que nasce naturalmente em árvore. Usa isso, atribui, vamos tentar representar esses números, ou esse conceito em números, ok? Bom, vamos para mais um assunto. Vamos para o próximo slide. Há ainda uma outra maneira de se estimar qual é o melhor lugar, que é o método do centro de gravidade. E ele exige um pouquinho de geometria analítica, é uma coisa mais ou menos básica. Mas vamos lá. Imagine que você tem aqui um mapa, e nesse mapa estão aqui localizados os 4 pontos que potencialmente, né, nos atenderão. Por exemplo, Belo Horizonte tem uma demanda aqui, Rio de Janeiro, né, e nós temos como fornecer, né, 120 mil unidades. Né? Qual é o melhor lugar para nós colocarmos instalarmos essa nossa unidade? Aqui eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque eu acho que nós não temos como explicar isso aqui nessa nossa conversa, cada um desses fatores. O livro diz isso muito claramente, mas veja, nós estamos falando de uma média ponderada. E essa média ponderada, colocada no gráfico de novo, vai nos mostrar isso aqui, ó. A posição melhor do CD é aqui. Ou seja, quanto produz, qual a demanda, vezes a distância, vezes a localização, e o resultado vai me dizer que a localização X é no 49,4, a localização Y é no 29,85. 29,85, 41,4 aqui, ó. Portanto, a melhor posição por esse método é aqui, nessa ordenada e nessa abscissa. E aí vem a pergunta clássica: não existe disponibilidade de terreno nesse local? Bom, aí é outra história. Nós temos uma indicação de onde colocar. A indicação. Agora, vamos procurar alguma coisa ali perto. Esse local não tem estrada. Esquece. A conta é só um indicador. E esse é mais um momento que eu peço a atenção de vocês. O que o engenheiro tem que fazer? O engenheiro tem que olhar o número e olhar atrás do número. O que além do número. Porque o resultado pode ser esse número aqui e não ter lugar para vender, não existe fábrica, é no meio do mato, não tem estrada, então não adiantou nada. Agora, um outro local aqui é tão bom quanto. Entende a função do engenheiro? Entender o que está acontecendo e oferecer uma solução que é a solução mais razoável para um determinado problema. Eu acredito que vocês consigam tranquilamente, tenho certeza que vocês conseguem desenvolver esse assunto com clareza, né? A gente colocou alguns exercícios para vocês fazerem, né? E é muito importante que vocês consigam, eu vou voltar um slide aqui um pouquinho, e é muito importante que vocês consigam entender o mecanismo dessa conta. Não é difícil, né? Centro de gravidade, básico. E a gente usa isso com muito mais, vamos dizer assim, com muito mais tranquilidade, quando o resultado vem. E aqui eu peço mais uma vez a atenção de vocês, não é simplesmente x igual a tanto, y igual a tanto. Não. Pensa naquele número que tem além dele. Bom, no capítulo 14, né, do livro, nós vamos, encerrado aquilo, vamos pensar assim um pouquinho de layout. Nós estamos praticamente chegando no final da nossa aula. É muito importante que a gente entenda aqui. Ó, escolhi um lugar. Como é que eu vou colocar, como é que eu vou fazer o arranjo das peças nesse local? Qual é o posicionamento físico? Onde eu vou colocar? Né? O que mais? Qual vai ser a forma, qual vai ser a aparência do local? É muito mais bonito vocês trabalhar num local agradável, arrumado. Não precisa ser maravilhoso, moderno, com móveis super modernos, com máquinas. Não, ele tem que ser agradável para os olhos. Agradável é bom se sentir bem. O ser humano gosta de ser bem tratado. A fábrica, a instalação que você está montando, tem que atender ao princípio básico. E se eu trabalhasse lá, eu me sentiria bem? Esse é o ponto, essa é a pergunta-chave. Planejar em vez de rearranjar. Se você fizer errado uma vez, esse seu erro vai ser carregado ao longo do tempo. Ponto. Então, planeje para não errar.
vamos fazer essa pergunta aqui. Vamos primeiro voltar aqui. Os produtos, os sistemas de produção, a gente pode imaginar que são contínuos ou são discretos. Contínuo significa, lembra da refinaria da aula passada? Discreto, lembra do comprimido? Então, esse é o conceito que vocês têm que ter em mente, né? E aqui nós vamos dizer o seguinte, ó, processos em massa, processo em lote, processo por projeto, discreto. Se você tiver no processo contínuo, nós temos refinaria de petróleo. Vamos lá. Esse quadro é essencial. Por favor, gravem esse quadro. Ele vai relacionar duas coisas muito importantes que nós vimos hoje com o que a gente viu na semana passada. 3 segundos para vocês olharem para o quadro com calma. Vamos a ele. Ó, tipo de processo, aula anterior. Tipo de layout, aula de hoje. Arranjo por projeto. Compreender esse slide significa que o restante todo, esse aqui é o slide-chave dessa nossa conversa. Por projeto, é posicional. Lembra? O edifício não muda de lugar, então o layout é posicional. Tudo gira em volta do layout, da peça. Jobbing. Né? O jobbing pode ser ou posicional ou para o processo. E aí nós vamos ver a diferença entre eles. Batelada ou lote, pode ser para o processo ou celular. Né? E aí vai. Contínuo é para o produto. Por quê? Uma unidade que refina petróleo só refina petróleo. Então todo o arranjo é por aí. Vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe. No posicional, eu gosto muito de dizer assim, o posicional, alguns exemplos. Primeiro, restaurante. Você vai no restaurante fino, senta, né, e o garçom te atende. Em alguns lugares chega a ser até divertido, porque você fica olhando, você está tomando um vinho, uma cerveja, você fica olhando. Quando o copo passa em um determinado momento, o garçom aparece do nada para servir. A comida é bem servida, colocada de uma forma mais até formal. Ou seja, a peça, o que está sendo processado, no caso do consumidor, não precisa se mover. Né? Esse aqui é o exemplo muito claro. Alguns clientes, né, eles se recusam a se mover. Outros não podem se mover. Uma cirurgia de coração é aqui, aquele local. O cara fica parado e todo mundo em volta dele. Então, grava isso. Estamos falando de layout posicional. Tipo de processo por projeto. Ok? Reveja o vídeo. Não vou interromper porque vocês já viram o vídeo da semana passada. O prédio sendo construído. Estamos aqui colocando alguns exemplos para vocês poderem perceber. Um avião, antigamente, os grandes aviões, não antigamente, os grandes aviões, o exemplo do Boeing é outro. Os grandes aviões são produzidos dessa forma. Parado e todo mundo em volta dele. Gravaram? Vamos para o seguinte. Por processo. Por processo, eu vou dizer para vocês o exemplo, o supermercado. E vai ilustrar. Não sei com que frequência que vocês vão ao supermercado, mas observe o seguinte. Quando você entra, se você for ao mesmo supermercado 2 ou 3 vezes, você vê que às vezes as posições dos produtos são alteradas. Porque qual é o objetivo disso? O objetivo é que você se movimente dentro do supermercado para que você, ao observar as coisas ao redor, você lembre que se precisa tal coisa e compre. Ou seja, não há um roteiro fixo. Dependendo, se você vai comprar 2, 3 itens, você mais ou menos vai rápido. Uma compra um pouco maior, você fica andando dentro do supermercado. E alguns oferecem por exemplo, oferece salgado, oferece alguma coisa para você ficar mais tempo ali dentro e comprar mais. Isso é o tipo de um layout por processo. Quer dizer, vamos lá, os clientes correm diferentes roteiros. Numa fábrica, é mais ou menos assim. Né? Aqui eu acabei colocando um exemplo do supermercado, mas numa fábrica pode ser mais ou menos assim. A mesma sequência de processos, você pode fazer sapato masculino, sapato feminino, só que para o sapato feminino, em vez da sequência ser desse jeito, vai lá, coloca um enfeite qualquer, volta para esse processo. Ou seja, são vários caminhos. A, B, por exemplo, você tem isso aqui, né? E aqui você tem mais outra. Né? Para um produto, vem assim.
para o outro produto vem aqui, daqui vem para cá, volta para cá e aí vai embora. Ou seja, são roteiros diferentes para produtos diferentes usando os mesmos equipamentos. Gravaram? Vamos em frente. Eu posso pensar também que existe por produto. Nós já vimos, né, uma série no caso, por exemplo, do papel, que nós vimos na aula passada. Né? Isso aqui é por produto. Só produz papel. Claro? E, finalmente, a célula de manufatura desse nosso primeiro pacote. A célula de manufatura, o que acontece? Nós colocamos todos os recursos dentro de um espaço pequeno para que aquele espaço pequeno a gente consiga transformar ou consiga produzir alguma coisa específica. Exemplo clássico. Num supermercado, você tem um local que vende café. Você pode entrar no supermercado, tomar seu café e ir embora. Você não precisa comprar nada. Você paga lá dentro. Ou seja, é uma unidade autônoma. É uma célula colocada dentro de um processo um pouco maior. Isso é um conceito clássico de célula. Tudo ele é independente. Em alguns supermercados, esse ponto de café você tem como atender o cliente que está do lado de dentro e alguém do lado de fora. Entendeu? É uma célula que tem vida própria. E é assim que a gente entende. São áreas específicas. Uma maternidade em um hospital é uma célula, porque a maternidade é isolada, é recém-nascido, frágil. É praticamente uma coisa à parte. Né? Não tem... A maternidade não fica na metade, junto com doentes, com qualquer tipo de doença infecciosa, não, é isolada. Ou seja, é uma célula à parte. Ok? Vocês conseguiram compreender? Se vocês não compreenderam, volta um pouquinho, assiste mais uma vez, tenta lembrar um pouco como isso funciona. Aqui 2 ou 3 exemplos de celular. Né? Aqui essa máquina é uma célula. Ok? E por que esse slide está preto? Porque existe a coisa chamada misto. Né? Ou seja, é uma unidade produtora que tem um pouquinho de cada um. Não dá para definir. Você vai entender, vai falar, puxa vida, aqui é celular, ali é processo, aqui é produto. Então, a gente chama isso de misto. E fica realmente mais fácil do que tentar explicar, vamos dizer assim, explicar com grandes regras. Não, é um tipo clássico que a gente chama de misto. É um pouco de cada um. Bom, encerrando a nossa aula. Primeiro, sempre defina o local da instalação considerando a demanda e o posicionamento dos clientes. Sempre estude as alternativas possíveis de layout. Sempre. Sempre se lembre que antes de você, muitos profissionais estudaram esses temas. Então, não reinventa a roda. Alguém já fez isso, não precisa pensar de novo, é só estudar um pouco. E aí vem o verbo bonito, vamos estudar, vamos. Não vamos sair fazendo, vamos estudar, vamos entender o que aconteceu antes. Essas pessoas estudaram o tema para encontrar as melhores soluções padrão. Ok? Então, eu não ia deixar de passar algumas tarefas para vocês. Né? Então, vamos lá. Responda as tarefas. Faça análise crítica de um lava-rápido, que é o segundo. Vamos lá. Qual é o layout desse lava-rápido? E agora, tente ser criativo. Que alteração você recomendaria? Você pode me perguntar, qual é o gabarito dessa questão? Não tem um gabarito. O que nós vamos exigir de você é que a sua resposta tenha lógica. Se você fez o croquis no começo e está acompanhando passo a passo tudo que nós estamos passando para você, fica muito claro, olha, eu colocaria essa estação nessa posição e essa aqui na outra. E é muito importante que você justifique. O que a gente avalia ao longo desse nosso trabalho é a justificativa, a consistência da sua explicação e da sua justificativa. Ok. De novo, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Espero que vocês continuem demonstrando essa força de vontade que vocês demonstraram até agora. E vejo vocês na próxima aula. Até lá.